Então vamos lá? Eu vou falar aqui hoje sobre um tema que eu nunca vi no YouTube aqui do Brasil. Nem do mundo, na verdade, porque esse é um problema bem brasileiro. Por que a Bolsa Brasileira, apesar de estar barata, está muito perigosa? E não tem nada a ver com o que você pode pensar. Você vai pensar, esse vídeo aqui vai falar do cenário político, esse vídeo vai falar do risco Brasil. Não, a gente vai falar de nada disso, de uma coisa estritamente ligada ao mercado financeiro. Para isso, primeiro a gente precisa comprovar a tese do vídeo, né? Que a Bolsa Brasileira está barata. Vamos então partir para essa comprovação usando dados. Você pode procurar aí seu site de dados favorito, né? Eu vou utilizar aqui o meu site de dados favorito, que é a UVP Analytics. Você vai falar, Raul, mas você diz isso só porque você é sócio? Não digo não, porque eu sou sócio de outros, vocês nem sabem. É aqui, ó. Vamos fazer uma busca direta? Busca avançada é sempre o melhor, né? Que a gente consegue pegar todas as empresas. A gente tá procurando só preço aqui. Eu não tô querendo provar nenhuma teoria mirabolante, não. É só pra gente começar com esse racional, porque algumas pessoas vão discordar. Ah, a Bolsa Brasileira não tá barata, a Bolsa Brasileira sei lá o quê. Assim, dá pra provar de outras maneiras, mas eu vou ser bem prático aqui nesse momento. Olha só. Toda vez que a gente quer falar de preço, você não vai falar do preço das ações absoluto. Lembra disso. Você que não é mais iniciante, né? Você que já é uma pessoa escolada em investimentos. Tem gente aqui que é escolado aqui já. Tem muitos anos aqui como investidor, né? Tem gente que me acompanha aqui desde que o capeta era menino. Então você vem aqui, coloca aqui o PVP abaixo de 1, de 0 a 1. Então o preço que uma empresa está sendo vendida na bolsa, quando ela está com PVP abaixo de 1, é menor do que o preço que ela tem em patrimônio. Se a empresa tem 1 milhão em patrimônio e ela está sendo vendida a 860 mil, a empresa está sendo oferecida de graça. Por quê? Porque ela está sendo oferecida pelo preço da construção, pelo preço do prédio, pelo preço do dinheiro em caixa. Faz sentido isso? Claro que não. Então beleza, mas você está cansado de saber isso aqui. Banco ABC, lucrativo, bilionário, vendido abaixo do valor patrimonial. Alço 3, lucrativo, vendido abaixo do valor patrimonial. Banco do Brasil, vendido abaixo do valor patrimonial. BBDC, vendido abaixo do valor patrimonial. E assim todos os bancos, BMG, sei lá o que, Sambi, Sanepar, várias empresas aqui. Bom, isso aqui já deixa bem claro para o investidor aquela máxima, né? Estamos baratos, muito baratos. Então, empresas com mais lucro e mais baratas do que anteriormente, cadê o risco, né? Quando você vem lá nesse índice PL do Ibovespa, inclusive eu vou substituir essa ferramenta aqui. Eu adoro essa ferramenta de um site chamado Oceans 14, mas eu vou substituir essa ferramenta aqui, porque eu acho que ela pega só do Ibovespa, eu quero de todas as empresas da bolsa, né? Quero também separar por small caps, etc. Então, quando você pega aqui o índice PL, né, você percebe que a média é 10,90 vezes e que nós ainda estamos abaixo desse patamar, 9,45 vezes. Ou seja, Raul, as empresas estão mais lucrativas e também sendo vendidas por lucro menor. Ou seja, está pagando menos vezes o lucro e levando mais empresa, um percentual maior da empresa para casa. Quando a gente vai no EWZ, que é a Bolsa de Valores em dólar aqui, né? O EWZ é um ETF americano que mede o desempenho da nossa Bolsa de Valores em dólar. Você percebe aqui, olha só, uma valorização de 33% ao ano em dólar. Opa! Quando você pega aqui as ações no Brasil, mesma coisa, né? Você pega aqui, tá 19%, tá até mais valoroso em dólar porque o dólar perdeu valor em relação ao real. Você deve estar me falando, Raul, qual o risco disso aqui? Para mim, eu só tô vendo vantagens. Eu não consigo ver nada nos indicadores que você mostrou que demonstre esse perigo. E é nesse momento, para algumas pessoas que são mais politizadas, elas vão dizer assim, o risco que a gente tem aqui é o risco do Brasil gastar demais, é o risco do déficit, é o risco do Lula, né? Porque tem o tal do trade Tarcísio, Caiado, Zema, sei lá o que seria a hipótese da gente eleger um candidato de direita que controlasse melhor as finanças públicas, mas isso parece cada vez um horizonte mais distante. Será que é disso que o Raul está falando, né? Não, não é disso que eu estou falando. Tem um outro risco que comentam muito pouco, que é esse aqui, ó. É uma breve história que se repete demais no Brasil. Ações da Cielo deixam de ser negociadas na Bolsa de Valores. O que acontece? Tem um momento da Bolsa em que o pessimismo, ele atinge muito frontalmente os investidores. Então esse aqui é o caso. Você tem uma empresa redonda, você tem uma empresa boa, e essa empresa, ela começa a perder valor na Bolsa de Valores. Uma empresa redondinha, mas que não destrava valor. Então vamos supor aqui que você pega as ações da Ambev. Todo mundo concorda que a Ambev é uma boa empresa. Se você volta nos últimos 5 anos, olha só, quem investiu em Ambev lá em 2020 e tá agora com a Ambev, tem uma queda de 5,03% no valor das ações. Se você pega no período máximo, o recorde de valorização da Ambev foi lá em 2018, né? Ou seja, quem investiu naquela época está ainda com 50,52% de queda. E nós estamos falando de quase 10 anos. Qual que é o risco aqui então, né? Durante muito tempo, o dono dessa empresa, ele fica observando essas ações aqui, ele fala, olha, meu patrimônio tá ali a mercado, né? A empresa tá valendo 188 bilhões, é um valor interessante, só que o mercado não está pagando pela minha empresa aquilo que eu acho que ela vale. Aí o que pode começar a acontecer, né? Você vê uma empresa redonda dessa daqui, que tem bilhões de ações, que lucra bilhões por ano, que está barata, mas que ela nunca entrega algo além do que ela tá aqui hoje. Então ela nunca entrega nada mais, ela nunca coloca dinheiro no bolso dos acionistas e nem dos investidores.
investidores, porque a empresa tem dívida líquida negativa, a empresa tem um resultado bilionário, mas a empresa não consegue encantar os olhos do mercado por conta do risco do país, por conta dos investidores brasileiros já estarem traumatizados, e aí com isso a empresa não evolui. O que pode acontecer? O dono da empresa ele vai ali e decide fazer uma OPA, né? Ele fala, olha, agora eu vou fazer uma oferta pública de aquisição e eu quero fechar o capital da minha empresa. Como o capital dessa empresa está muito concentrado na mão dos stakeholders ali, né, dos maiores investidores, eles todos concordam com esse fechamento de capital, arrancando os investidores minoritários, vulgo você. Não importa se você tem 2 milhões de reais em Ambev, você ainda é um investidor muito pequeno. A empresa tem 15 bilhões de ações, a empresa tem 188 bilhões de valor de mercado. Não estou dizendo que a Ambev vai fechar capital, mas que várias empresas no Brasil nos últimos anos, elas optaram não mais por vender mais as ações da empresa na bolsa. Eles olharam e falaram, se a bolsa acha que minha empresa vale R$8 e o mercado, né, quando eu vou olhar para investidores internacionais, etc., ele está falando que ela vale 16, eu prefiro fechar o capital aqui e colocar um investidor árabe. Eu prefiro fechar o capital aqui e colocar um investidor americano. Eu prefiro fechar o capital aqui e colocar um investidor chinês. E esse é o pior risco que a gente tem na Bolsa de Valores atual. Como os investidores não estão com apetite para tomar risco, como essas ações não estão se valorizando, várias empresas estão procurando fazer fusões, estão procurando fazer venda dos seus negócios. Foi o caso de Sinqia, por exemplo. Foi o caso de Cielo. É agora o caso de Santos Brasil Participações. Empresas muito boas, empresas com histórico impecável na bolsa, empresas com histórico de lucro, empresas com histórico de crescimento, que simplesmente optaram por fechar capital e levar a sua empresa para fora, porque o controlador da empresa, ele olha e fala, olha, o mercado perdeu a mão, né? Não faz sentido. Eu estou entregando um resultado consistente há mais de 10 anos, estou entregando crescimento do meu negócio e cada vez que eu olho para as minhas ações, elas estão se desvalorizando. O que a empresa ganha com isso, né? É porque algumas pessoas não compreendem isso. É assim. Então imagine, você tinha ali a sua empresa sozinho, você estava lá, era dono dela, você tinha 100% do capital social. Você decide levar essa empresa para o mercado para captar dinheiro ou para vender um pedaço da sua participação ou para colocar dinheiro no caixa da empresa para crescer ainda mais. Você foi ali e vendeu 25%. Então naquele momento, o que interessa para você? Que a empresa alcance o melhor valor de mercado possível. Por quê? Se as ações saírem a R$50, você ganha ali R$50 por cada ação. Suas ações, então, da empresa valia R$25, agora vale 50, você ganhou 100% de valorização. Então o dono da empresa ele fica muito feliz, né? Porque quando a gente vai medir o patrimônio de um bilionário, o que fazem? Pega o número de ações da empresa que ele tem, multiplica pela quantidade de ações que ele tem, diz que ele tem esse dinheiro, que ele nem tem de fato, né? Assim que fazem com o Elon Musk, etc. E aí essa pessoa, se ela quiser vender um pedaço maior da empresa dela, então ela fala, vou vender mais 5% para o mercado agora. Ele vende por esse valor. Então, o acionista não ganha nada com a negociação de ações. Por quê? Quando você compra ação, você compra de outra pessoa, não é assim? Então você comprou uma ação de outra pessoa ali. Você deu dinheiro para outra pessoa. Quando você vende uma ação por 25, você recebe quanto? 25. A empresa não ganhou nada. Ele só ganha se a empresa estiver valendo um bom valor de mercado e ele vender mais ações. Se o mercado está dizendo que a empresa dele não vale nada, independente dela estar crescendo, independente do lucro crescer, se a AGR está bom, né, o crescimento anual composto, o lucro da empresa cresce, a gestão está melhor, então todos os números da empresa melhoraram, a cotação caiu. O que ele vai olhar? Ele vai falar, olha, não compensa para mim ter uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Isso tem acontecido cada vez mais. A Alper aí é uma empresa dessa, o Banco Modal é uma empresa dessa, Boa Vista Serviços, BR Malls, né, Cielo, a ClearSale, a Domo Energia, EDP Energias, né, que era a ENBR, muito interessante também, a Focus Energia, Hermes Pardini, né, também, JHSF Malls. Então todas essas empresas tomaram a decisão. Até o Nubank optou pelo encerramento do BDR aqui no Brasil. A Saraiva porque faliu mesmo, a Sul América foi incorporada pela Reddor. Então várias empresas estão ou se fundindo com grupos maiores que estão sendo melhor valorizados, né, porque isso acaba puxando o valuation delas na troca de ações, ou simplesmente abandonando a Bolsa de Valores. Então, por que isso é tão negativo para o investidor? Porque assim, você comprou uma empresa ali, estava barata, a empresa é lucrativa, você analisou os fundamentos muito bem, mas ela vai ali e propõe um fechamento de capital. É uma puxada de tapete. Você é um investidor minoritário, a sua opinião não importa muito, você até pode votar que não lá, mas os grandes controladores, eles decidem fechar o capital da empresa. E você pode até, às vezes, manter essa ação na carteira, né? A Notre Dame Intermédica também saiu da Bolsa. Olha quantas saídas da Bolsa e nenhum IPO, né? A empresa, então, decide sair da Bolsa de Valores e leva consigo aquele capital. Você fica com aquele gosto de que poderia ter ganhado mais, né? Santos Brasil, por exemplo. Poxa, quem comprou aqui, lá do canal, muita gente comprou, a gente fez vídeo sobre ela anos atrás, mais de 5 anos atrás, né? Então a gente estava aqui feliz, eu duvido que alguém quisesse vender essa empresa, né? Um meteoro aqui, ela cresceu, colocou muito dinheiro na nossa carteira, colocou 250% de crescimento na nossa carteira, a mesma coisa com Sinqia, quem acompanha o canal aqui também tinha Sinqia em carteira, e agora mais uma vez a gente está perdendo mais uma empresa no momento que a gente sabe que está o melhor momento para essa empresa. A gente sabe que Santos Brasil agora é o principal porto do país, está fechado direto com a China, não tem risco Estados Unidos, então é na hora que a empresa mais ia crescer, vem a puxada de tapete e levam embora a empresa. Por quê? Porque ninguém quer vender a própria empresa
a esse valuation tão barato. Ninguém quer manter essa empresa na bolsa. O cara fala, olha, se não vale nada, né, compensa muito para mim pegar de volta. Então, esse clima de pessimismo do Brasil com relação aos ativos tem feito os investidores perderem muito dinheiro. É engraçado, né? A gente está falando do pessimismo que acaba gerando mais pessimismo, porque as empresas estão todas muito baratas quando a gente vai observar, né? Dado o crescimento delas, dado o histórico que essas empresas têm na bolsa, a gente percebe aqui que, infelizmente, os bons negócios, né, aqueles que estão mais baratos, o que seria melhor para a gente comprar, eles estão indo embora. É muito triste, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Santos Brasil, a gente tá falando aí, se você tivesse investido nela, então lá atrás, 10 anos atrás aí, você teria tido uma rentabilidade de 3.407%, né? Uma rentabilidade de 2,97% ao ano. E agora a empresa tá fechando capital e indo embora da bolsa e o investidor se vê obrigado a vender as ações dele. É muito triste, é muito complicado esse cenário que a gente chegou. Esse clima de pessimismo, ele deve passar, isso já aconteceu em diversos países. O Japão, por exemplo, viveu 20 anos, assim, o Brasil tá indo também já para 20 anos em que o índice não sai do lugar. Muitas empresas saíram do lugar. É quando você diz, o Ibovespa não cresceu nada em 10 anos, mas olha, dentro do detalhe, quando a gente vai para aquela ação, para aquele lugar específico, a gente tem muitas oportunidades legais. Só que o investidor brasileiro, olhando para uma Selic de 15%, ele não tem esse interesse, né? O que faz com que cada vez mais donos queiram comprar suas empresas. Agora aqui eu queria propor uma reflexão para você. Se nenhum dono de empresa está querendo vender a própria empresa pelo valor do mercado agora, ninguém está querendo vender. E se todos os donos de empresa estão querendo recomprar suas empresas, a bolsa de valores está cara ou barata? Nenhum dono, aquele que sabe do valor da empresa dele, quer vender. Quando os donos querem vender, a gente pegou um mercadozinho assim em 2018, 2019, né? Um mercadozinho de bull market. Todos os donos de empresa queriam vender, não eram? Por quê? Porque o mercado estava comprando e colocando preço muito alto, né? Você volta na história, o mercado estava oferecendo um valuation muito exagerado para as empresas. Então toda hora a gente tinha IPO ali. 2017, 2018, 2019, todo dia a gente tinha IPO. Por quê? Porque eles sentiam que, minha empresa vale 400 milhões, eu vou conseguir empurrar ela a 2 bi. Eu vou conseguir empurrar ela a 1 bi. O mercado tá pagando o dobro do que vale. Então todo mundo estava vendendo empresa. Por quê? Porque ele enriquecia com isso, né? Agora, quando todos os donos começam a comprar de volta, será que você deveria estar vendendo ações ou comprando ações? Eu queria propor essa reflexão para vocês. E é óbvio que a resposta é: você deveria estar comprando, né? As empresas estão baratas. Os donos têm um acesso à informação muito maior do que você. O Brasil está de graça, mas o problema é, tá perigosamente de graça. Tá tão barato que a feira tá fechando. Então, se os investidores brasileiros não começarem a perceber agora que eles estão desincentivando o mercado de capitais, a gente vai perder a maior parte dos bons negócios, porque a empresa que fecha capital é a boa, né? Ninguém compra de volta uma empresa que está quebrada. Ninguém vai ali e vai, vou fazer um OPA para fechar o capital da minha empresa quebrada. Isso é muito raro. Normalmente, o dono da empresa, ele reassume o controle, ele toma conta daquela empresa quando ele acha que o mercado não sabe precificar o negócio dele, porque ele gasta dinheiro para fazer isso. Você gastaria 200 milhões, 1 bilhão do seu dinheiro para fechar capital de uma empresa falida? Não, você divide o prejuízo, né? O prejuízo a gente sempre quer coletivizar, o lucro a gente quer individualizar. Então, cuidado com essa armadilha, vote não nas OPAs, se você puder, né? Não toma essa decisão de vender sua empresa, não deixe as empresas fecharem capital. Eu sei que o investidor minoritário não tem essa oportunidade, mas entenda isso, né? Quando o dono tá pegando e dando um tapetão no momento que a empresa tá valendo pouco ali, é porque ele quer botar o dinheiro no bolso dele, cara. Sinto muito, isso não é um bom sinal. A Cielo foi desonesta ao fechar capital daquela maneira, a Rede lá atrás foi desonesta a fechar capital daquela maneira. Por quê? Porque o investidor pequeno ele não tem a opção de não aceitar. Então, infelizmente, né, a gente tem um mercado de capitais ainda muito predatório. Então, quando a empresa tá cara demais, o dono acha legal fazer vendas, empurrar pra galera. Quando a empresa tá barata, que os investidores fundamentalistas podem comprar, aí não, né? Mas não tem um pouco de culpa nossa também, de não tá comprando, de não tá dando o valor que a empresa tem? Tem um pouco de culpa nossa também. Mas é muita sacanagem fechar o capital no momento que você sabe que a empresa tem um potencial de crescimento gigantesco. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Evitei falar aqui para não me indispor com as pessoas e tal. Eu quero manter as portas abertas, mas eu acho muita sacanagem esses fechamentos de capital sucessivos ali. Se você não gosta do mercado de capitais quando ele não te favorece, talvez você não devesse colocar a sua empresa lá, né? Só vem a nós é muito ruim. E se você quiser aprender a fazer análises mais profundas para você entender os bons negócios que a gente tem na Bolsa de Valores brasileira, eu te recomendo a UVP. Essa ferramenta que vocês viram aqui, a analítica, o aluno que entra na UVP, ele tem acesso a ela ali durante 2 meses para conhecer e tudo, né? Mas não só isso, a gente tem também o nosso sistema
de carteira para você fazer o seu rebalanceamento automático, na hora de aportar aqui, por exemplo, o cara só digita, ó, 5 mil, e ele já fala para ele, olha, o que você tem que comprar? Ó, você tem que comprar ações nacionais que estão baratas, essas daqui dentro da sua lógica, dentro da sua carteira, com a nota correta. Você tem um controle de 100% do seu orçamento doméstico, agora a gente vai liberar o Open Finance nisso, então você já pega os dados de todos os seus bancos para você visualizar aqui nesse sistema, não precisa ficar preenchendo planilhazinha, né? Porque controlar o orçamento é o mais importante. Então o VP é muito mais do que uma escola. Eu vejo muita gente falar assim, mais aulas, né, para assistir conteúdo de investimento. Você tem muito conteúdo no YouTube. Aula para você ver conteúdo de investimento. Só de pirataria, eu sei que tem muita gente que acaba preferindo a pirataria, mas só de pirataria tem muita coisa, tem muita gente ali oferecendo. É por isso que nada disso atinge a UVP, que a gente cresce tanto. Gente, o que pega na UVP não é somente o conteúdo. O conteúdo é incrível, né? As aulas ao vivo, há mais de 7 módulos aqui, com mais de 140 aulas, certificado no final, uma instituição de ensino mesmo, né? Quando você olha aqui a quantidade de módulos extras, aulas técnicas aqui, para quem já sabe investir há 5, 6 anos, nesse nível de profundidade, mais profundo, entendendo melhor a lógica, a gente tem tudo isso, mas o que pega é o auxílio que você tem aqui dentro, né? A comunidade te dando suporte, o acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos. Então, o aluno ele não fica perdido. Tem uma plataforma aqui que funciona 24 horas por dia, com pessoas tirando dúvidas, com moderadores treinados para responder isso. A pessoa que quer se profissionalizar, entrar no mercado, tudo tem aqui dentro. Então, se o assunto envolve dinheiro, a UVP cobre tudo. Tudo? Sim, crédito para o agronegócio, por exemplo. Eu preciso de um financiamento. A gente vai lançar uma ferramenta essa semana que cota em todos os bancos para você. Só o que você vai economizar de taxa de juros na hora de comprar o seu imóvel, se paga a UVP em sei lá quantas vezes. Então, é a solução mais completa para cuidar do seu dinheiro. O que a gente tem é isso. O DNA da UVP é, olha, envolve dinheiro, deixa com a gente. E cada vez mais a gente consegue chegar nesse lugar. Então, assim, não compara a UVP com um cursinho livre, sabe o quê? O preço é muito diferente, não tem nada a ver, porque o valor entregue é diferente, né? A decisão de entrar na UVP vai te economizar milhões de reais, independente do tanto que você ganha, né? Seja em rentabilidade, seja também em economia, com juros e etc. Então, o que a gente tem aqui é essa solução. Eu vejo algumas pessoas perguntando, não entendem muito bem, é porque é uma gama tão grande de coisas que tem que ter um ponto de entrada. O ponto de entrada é a escola. Lá dentro tem consultoria, lá dentro tem o banco, lá dentro tem cartão de crédito, lá dentro tem tudo, mas o ponto de entrada precisa ser a educação. Por quê? Porque não adianta nada eu te dar acesso a uma ferramenta que faz tudo se você não tem um mínimo de compreensão acerca daquilo. Seguro, proteção patrimonial, abre offshore fora do país? Claro que abre. Consigo abrir uma holding para mim? Claro. Então, tudo isso tem dentro da UVP. Soluções para quem tem 10 mil reais, soluções para quem tem 100 mil reais, soluções para quem tem 150 milhões de reais. Acima de 150 milhões, a gente indica também qual é a melhor solução. A gente indica bancos em Genebra, na Suíça, a gente indica para essas pessoas o melhor caminho. Então, é a solução completa. Agora, deixa eu tirar as dúvidas de vocês aqui. Eu tava querendo explicar isso há um tempo e tomei o tempo demais, né? O Flame pergunta, Raul, a plataforma da UVP tem acesso aos ETFs irlandeses no primeiro trimestre de 2026, acredito. Mas, hoje em dia, perdeu um pouco os benefícios, né? O Donadoni falou, na média, sobrará em torno de R$300 de quem ganha 5 mil. Exato, né? Qual o melhor investimento para ter um retorno satisfatório sobrando esse dinheiro? Cara, o melhor investimento é entrar na UVP, né? Você ainda fica com uma grana ainda e começa a investir. O sistema vai mostrar onde vai ser gasto o dinheiro pago em imposto também? Eu tô falando no vídeo. Se você está sonegando, pare de sonegar por causa do novo sistema da Receita Federal. O Christian fez uma pergunta muito boa, né? Obviamente que não. Pessoal, eu sei que quando eu falo uma notícia às vezes para vocês, vocês me perguntam como se eu tivesse do lado da Receita Federal, né? É porque eu contei a notícia para vocês. Falei, olha, agora existe a Receita. Aí tem gente que me interroga como se eu tivesse a favor da Receita Federal usar o sistema e colocar. Sinceramente, me desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só sou o portador da notícia. E tchau pra vocês.